Olá, você vai ver no Leitura Dinâmica. No último dia de 2019, o presidente Jair Bolsonaro aumenta o valor do salário mínimo. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump culpa o Irã pelo ataque de manifestantes contra a embaixada no Iraque. Como foi a virada de ano em diversos países? Para muitos, é o início de uma nova década e para outros, 2020 é um ano cheio de surpresas. E fim de ano é ponto pacífico. Saem as listas de melhores filmes, música e até das séries mais baixadas pelo mundo. Será que o seu seriado favorito entrou nesse ranking? Tudo isso você descobre agora no Leitura Dinâmica. O presidente Jair Bolsonaro voltou a Brasília no fim da manhã desta terça-feira, depois de antecipar o recesso de fim de ano. Na última decisão de 2019, o presidente aumentou o valor do salário mínimo para R$ 1.039. Jair Bolsonaro estava desde a última sexta-feira na base naval de Aratu, no litoral da Bahia, e tinha a volta a Brasília prevista apenas para o próximo domingo. Mas o presidente mudou os planos e decidiu voltar mais cedo, desembarcando hoje de manhã na capital. O encurtamento da viagem foi feito para que Bolsonaro pudesse passar a virada de ano com a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ela não viajou porque vai se submeter a uma cirurgia nos próximos dias. Com isso, a família deve comemorar a chegada de 2020 no Palácio da Alvorada. Assim que desembarcou em Brasília, o presidente recebeu o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Antônio de Oliveira. O motivo da reunião foi o salário mínimo. Como a expectativa da inflação de dezembro ficou acima do previsto, o governo teve que rever o valor do salário. Com isso, o salário mínimo será reajustado dos atuais R$ 998 para R$ 1.039, um aumento de 4,1%. O valor é maior do que o aprovado pelo Congresso, que previa um salário mínimo de R$ 1.031. Por causa disso, uma medida provisória foi assinada pelo presidente e publicada numa edição extra do Diário Oficial da União. O texto precisará passar pelo crivo do Congresso, mas o novo mínimo já começa a valer a partir de amanhã. A Polícia Civil fez uma operação para tentar prender um dos suspeitos de atacar a sede da produtora Canal Porta dos Fundos, na zona sul do Rio de Janeiro. O atentado aconteceu na véspera do Natal. Agentes percorreram endereços ligados a Eduardo Fauzi Richard Serquise, nas zonas oeste, norte e no centro do Rio. O suspeito não foi localizado e já é considerado foragido. Na ação foram apreendidos mais de R$ 100 mil em espécie, munição, uma arma falsa, camisa de entidade filosófico-política e computadores. Os investigadores identificaram o Eduardo após analisarem mais de 50 câmeras de segurança. Nessas imagens, ele aparece retirando um adesivo da placa do carro usado no crime e caminhando sem o capuz momentos depois do ataque. Eduardo e mais 4 suspeitos lançaram bombas caseiras contra a sede da produtora do canal Porta dos Fundos, na madrugada do último dia 24, no Humaitá, zona sul do Rio. O canal de humor foi alvo de críticas depois do lançamento do especial de Natal deste ano, em que mostrava Jesus Cristo como homossexual. O corpo do cantor sertanejo Juliano César será velado até às 9 horas da manhã desta quarta-feira em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. À tarde, seguirá para Passos, no interior de Minas Gerais, onde será enterrado. Juliano César morreu durante um show na cidade de Uniflor, no Paraná, depois de sofrer um infarto. Este vídeo, feito por uma fã da plateia, mostra o momento em que Juliano César passa mal e cai no palco. Juliano foi socorrido imediatamente, mas não resistiu ao infarto fulminante. Nas redes sociais foram muitas as homenagens. O cantor Daniel disse que a música sertaneja perdeu mais um importante protagonista. A dupla Fernando e Sorocaba lembrou da alegria do chamado cowboy vagabundo. Juliano César ficou conhecido nos anos 90 pela interpretação do sucesso Não Aprendi a Dizer Adeus.
Em 2004, foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum Romântico. O artista, de 58 anos, era casado e não tinha filhos. O corpo está sendo velado agora à noite em Ribeirão Preto, onde o cantor morava. O enterro está previsto para esta quarta-feira à tarde, em Passos, cidade natal do cantor. O presidente Donald Trump culpou o Irã pelo ataque de manifestantes contra a embaixada americana no Iraque. Os detalhes com o correspondente nos Estados Unidos, Fábio Borges. A embaixada americana em Bagdá foi atacada por centenas de manifestantes nesta terça-feira. Parte do grupo estava uniformizada e exibia bandeiras de milícias e cartazes de protestos anti-Estados Unidos. Várias pessoas quebraram câmeras de segurança, atiraram pedras e forçaram a entrada na representação diplomática. Estas imagens, feitas por um dos manifestantes, mostram homens depredando uma área de recepção. O grupo, no entanto, não conseguiu invadir o prédio. Forças de segurança usaram gás lacrimogênio para dispersar a multidão. Algumas pessoas ficaram feridas. Não há registros de mortos. O embaixador dos Estados Unidos no Iraque, Matthew Tuller, não estava no local no momento do incidente. A embaixada está fechada e bloqueada, mas não foi esvaziada. Parte do corpo diplomático permanece lá. O primeiro-ministro do Iraque, Adel Abdul-Mahdi, pediu para os manifestantes deixarem a região. Este grupo, no entanto, montou tendas em frente à embaixada americana. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos enviou tropas para proteger a representação diplomática. O protesto violento é uma retaliação aos ataques aéreos dos Estados Unidos no domingo contra o Kataib Hezbollah, um grupo de milícias apoiados pelo Irã. A ofensiva americana matou 25 pessoas e deixou outros 51 feridos no Iraque e Síria. Washington realizou os bombardeios após uma base militar no Iraque ter sido atingida por um foguete na sexta-feira. A ação causou a morte de um empreiteiro civil americano e deixou feridos. Nesta terça-feira, Donald Trump usou uma rede social para culpar o Irã pela escalada de tensão na região. O presidente americano escreveu que o Irã matou o empreiteiro americano e agora orquestrou o ataque contra a embaixada dos Estados Unidos no Iraque. Donald Trump também afirmou que o Irã vai ser totalmente responsabilizado, mas Trump não deu detalhes de uma possível retaliação. O tenente-coronel Daniel Davis, aposentado do exército americano, teme uma escalada de conflitos. Seria a pior coisa para a América entrar em uma luta contra o Irã, ou termos ainda mais conflitos contra algumas dessas milícias no Iraque. Isso seria catastrófico para as nossas tropas por lá. A gente vai conhecer agora uma joia gigante, um templo de ouro considerado patrimônio mundial pela Unesco. Quem mostra é o correspondente Marcelo Espíndola. O templo Kinkakuji, que significa pavilhão dourado, é um dos principais símbolos do Japão. As folhas tentam esconder o amarelo reluzente do ouro. Com um pouco mais de caminhada, passamos algumas árvores em busca do melhor ângulo. Pronto, daqui temos a vista de toda a beleza deste patrimônio. Nele ninguém toca, só é possível andar em volta até o limite da cerca de bambu. O primeiro pavimento é o único que não é de ouro. Os outros 2 andares são feitos com metal precioso. O lago que separa os visitantes do templo também é um espetáculo à parte. Oferece no reflexo d'água uma verdadeira pintura feita sem pincel. Reflete também as pessoas que passam e uma garça imóvel no ambiente. Antes de ser templo, essa beleza da arquitetura foi projetada para ser a moradia da aposentadoria de Shogun Kintsugi Saioji, a autoridade máxima do Japão em 1220. E é justamente esse aspecto de uma casa de descanso que prevalece transmitindo paz mesmo em meio a tanta agitação de turistas. O templo original passou por 2 incêndios, o primeiro no século XV e o segundo em 1950, causado por um monge com distúrbios mentais. A joia foi reconstruída em 1955 e a arquitetura se manteve fiel à original. Na
Na saída, uma casa que era do responsável pelo santuário. A inscrição queimada na madeira anuncia que o imperador já tomou chá aqui. E assim, em contemplação, termina nossa visita a esse patrimônio do Japão. Momento fofura agora. Um zoológico de Michigan, nos Estados Unidos, apresentou um filhote de rinoceronte negro que nasceu na véspera de Natal. O pequeno, que ainda não tem nome, é o primeiro a nascer na instituição em 100 anos de história. O rinoceronte negro é um dos subtipos da espécie mais ameaçados de extinção e o nascimento em um cativeiro é muito raro. Apenas 2 nascem por ano em zoológicos dos Estados Unidos. Show de fogos no mundo, hora de ver os anúncios de boas-vindas ao Ano Novo na Nova Zelândia, Austrália, nas Coreias, Malásia, Indonésia, Taiwan, China, olha aí. Em Beijing, capital da China continental, foi assim. Os chineses festejaram e cantaram em meio a um espetáculo de luzes e confetes para receber o Ano Novo. Os foliões se reuniram para dar as boas-vindas à nova década em um dos locais preparados para as Olimpíadas de Inverno de Pequim em 2022. Teve festa no palco e muita luz. Pontos turísticos ficaram coloridos. Em Xangai, um espetáculo com 2.000 drones iluminou o céu. Gradualmente, eles se iluminaram e subiram construindo formas e padrões tridimensionais. No final, formaram um número da contagem regressiva para o ano de 2020. No território chinês de Hong Kong, houve 2 festas. A promovida pelo governo, mais tradicional, foi um pouco menor do que o de costume por causa dos protestos pró-democracia dos últimos meses, mas ainda assim foi um espetáculo com os fogos do topo dos prédios centrais. O governo preparou uma versão temática especial de Ano Novo com alguns dos fogos lançados do entorno do Porto Victoria. Em outra parte da cidade, quem fez a festa foram os manifestantes. Eles festejaram a chegada de mais um ano com a esperança de mudanças. Muitos entoavam slogans e seguravam cartazes por abertura política. Uma multidão se concentrou em torno da Torre Taipei 101 de Taiwan, o terceiro edifício mais alto do mundo. O arranha-céu estava todo iluminado para as boas-vindas. O icônico edifício da capital taiwanesa ficou ainda mais iluminado com a passagem de ano e os fogos de artifício estourando com a meia-noite no relógio. Parecia uma cascata de luzes descendo pelos lados do edifício de 508 metros de altura. Na comunista Coreia do Norte, depois da contagem, veio o badalar do relógio, acompanhado de música e milhares de fogos. Uma enorme multidão se reuniu na capital Pyongyang para assistir à contagem e à queima dos fogos. As imagens das celebrações foram transmitidas pela mídia estatal de Pyongyang.
Na vizinha capitalista, milhares de sul-coreanos encheram as ruas frias do centro de Seul para uma cerimônia tradicional de sinos perto da prefeitura. Os escolhidos para tocar o tradicional sino de Bosingag à meia-noite incluíram o arremessador da Liga da Coreia do Sul, Yang Jin-ryu, e estrelas da TV do país. Na Malásia, a queima de fogos foi gigantesca e iluminou os céus de Bangkok, enquanto os foliões festejavam o Ano Novo. A multidão comemorou ao longo das margens do rio Chao Phraya, na capital tailandesa. Em Kuala Lumpur, capital da Malásia, o show de fogos reuniu milhares de pessoas próximas a alguns dos edifícios mais famosos do país. A festa iluminou as Torres Gêmeas Petronas, de 452 metros de altura, cartão postal do país e uma das maiores do planeta. Em Singapura não foi diferente. Os arranha-céus do centro da cidade ficaram iluminados. Na Austrália, apesar da atual crise de incêndio que assola Nova Gales do Sul, o estado mais populoso do país, mais de 1 milhão de pessoas caminharam para o nublado porto de Sydney e arredores para receber 2020. As principais cidades da Nova Zelândia caíram na festa. Em Auckland, 0,5 tonelada de fogos de artifício explodiu da famosa Sky Tower acima do centro da cidade, enquanto grandes multidões comemoravam. Hora de falar da corrida de São Silvestre, que chegou na 95ª edição. Para variar, o pódio foi todo queniano. A recordista mundial na etapa de Chicago, em outubro, Brigid Kosgei, confirmou o favoritismo e chegou em primeiro lugar. Entre os homens, teve quebra de recorde e ultrapassagem emocionante. Os atletas que formam a elite da prova largaram na frente. Primeiro, as mulheres. Depois, os homens. Só então a grande massa de corredores disparou. E, como sempre, atletas de todo tipo. Jovens e idosos correndo lado a lado. Até os super-heróis apareceram para brincar nessa corrida. Faltando centímetros para o fim da prova, Kibiwot Kandi ultrapassou o estreante ugandense Jacob Kiplimo. Veja novamente, a arrancada na reta final permitiu que o queniano ultrapassasse Kiplimo. Kandi bateu o recorde de 24 anos do compatriota Poltergar. Jornal El País elege os melhores do futebol da América do Sul. Claro que entre os escolhidos estariam jogadores e técnicos de Flamengo e River Plate, né? Entre os técnicos não deu para o Portuga. Jorge Jesus não foi páreo para o argentino Marcelo Gallardo, treinador do River. Segundo o jornal, ele se aproxima da longevidade do técnico José Pekerman no comando de um time sul-americano. Pekerman comandou a seleção colombiana por 6 anos, entre 2012 e 2018. Já no quesito jogador da temporada, só poderia ser ele, né? Gabigol. No voto popular, no entanto, só deu Mengão. Jorge Jesus levou o caneco de Mister da América. E Bruno Henrique, o prêmio de O Cara da América. O resultado completo está na página do El País. 2019 chegou ao fim e com ele também veio o fim de uma década para alguns, para quem conta de 2010 até 2019, ou seja, de 0 a 9. Tem gente que conta de 1 a 10. Nesse caso, a década só termina mesmo no fim de 2020. Mas para a galera especializada em cinema, a virada desse ano serviu de pretexto para escolher os filmes mais interessantes e que modificaram o cinema nesses últimos 10 anos.
Os jornalistas do portal Consequence of Sound buscaram fundo nos lançamentos das telonas entre 2010 e 2019. Reassistiram quase tudo, quer dizer, a gente imagina isso, né? E decidiram elencar os 99 longas mais importantes da década. E calma, para tudo! Não custa lembrar, os mais importantes da década para aqueles que contabilizam 10 anos entre 2010 e 2019, hein? Na lista, muita coisa aclamada por jornalistas, premiada em Oscar e fatalmente no ranking das maiores bilheterias do cinema, ficaram de fora. Pantera Negra, por exemplo, nem foi lembrado. Don't freeze. I never freeze. Mesmo assim, o ranking está interessante. Temos Operação Invasão 2, lançado em 2014. O filme revolucionou o cinema asiático e colocou a indústria visual indonésia em destaque. A franquia vai ganhar até uma versão feita por Hollywood, para se ter uma ideia. A animação Cubo e as Cordas Mágicas de 2016 é um dos desenhos escolhidos pelo site. Os traços mais tradicionais, a história lúdica, tudo conspirou a favor do desenho, que concorreu a 2 estatuetas do Oscar. We're going to find your father's armor. Mas os jornalistas do Consequence of Sound gostam e revistaram mesmo filmes complexos e para pensar. O que dizer destes? A Origem, de 2010. E A Trama Fantasma, lançado em 2018 e que levou o Oscar de melhor figurino. Maybe one day you'll change your taste. Maybe I like my own taste. Just enough to get you into trouble. Perhaps I'm looking for trouble. Stop. O campeão é um desbunde de técnica de filmagem, fotografia, atuação, cenas de ação, trilha sonora. Bom, deu pra entender, né? Segundo os especialistas, Mad Max, Estrada da Fúria de 2015 é o filme mais importante da década. Primeiro, porque resgata os road movies antigos. Segundo, porque atualiza uma das franquias mais interessantes do século XX. E terceiro, bom, tem Charlize Theron, né? Aí tudo fica fácil. E pra você, quais são os melhores filmes dos últimos 10 anos? 2020 já começa com novas imagens do filme 1917. O épico inglês sobre a Primeira Guerra Mundial acompanha os cabos Schofield e Blake, naquela que aparenta ser uma missão suicida: cruzar o território inimigo para entregar uma mensagem que pode impedir a morte de um batalhão inteiro e determinar o futuro da Grande Guerra. As imagens de ação levam a assinatura do diretor Sam Mendes, premiado com um Oscar pelo filme Beleza Americana. Mendes se tornou especialista em takes de ação depois de dirigir 2 longas da franquia 007, Skyfall e Spectre, e usou algumas ideias aí em 1917, viu? Entre os atores escolhidos para o filme está Colin Firth, também premiado com um Oscar. 1917 estreia em 10 de janeiro lá fora. Por aqui, chega 2 semanas depois, no dia 23. E aqui vai um ranking nada legal. Analistas vasculharam os sites preferidos pelos bucaneiros virtuais e descobriram quais as séries mais baixadas deste ano. Claro que a campeã seria Game of Thrones, mas o que chamou mais atenção é que séries ligadas a serviços de streaming, como The Mandalorian, aparecem entre as mais baixadas. O programa, inspirado no universo de Star Wars, por exemplo, foi a 3ª mais pirateada do ano. O número de downloads ilegais, no entanto, não foi divulgado. A New Musical Express, uma das principais revistas da Inglaterra, resolveu entrar na dança dos melhores dos últimos 10 anos e chamou experts em games para escolher os jogos eletrônicos que mais inovaram nesse período.
Para entrar no hall de selecionados da NME, precisava atingir certos quesitos. Gráficos e jogabilidade tinham que ser impecáveis, fora o fator diversão ser alto e também o roteiro, etc. Foi assim que Brothers: A Tale of Two Sons entrou para esse ranking. A trama acompanha dois irmãos numa jornada fantástica por um mundo de fantasia. A questão familiar, uma ligação de outro mundo e questões metafísicas são o charme do game. Outro jogo que impactou pelo roteiro inovador e pela jogabilidade criativa é Alan Wake. Quem já jogou nunca mais foi o mesmo. Isso é o que dizem, né? Será? Quer algo mais próximo de um filme? Que tal L.A. Noire? A história se passa em Los Angeles logo após o fim da Segunda Guerra Mundial e acompanha um detetive de polícia envolto numa teoria da conspiração que envolve os mais ricos, atrizes de cinema, sósias militares e até a própria polícia. O game tem vozes e avatares de atores conhecidos, como Aaron Statham do seriado Mad Men. O jogo do momento, Fortnite, também é citado. E nem precisa dizer que é o game que tem revolucionado o segmento online, né? A lista ainda tem The Witcher 3 e sua expansão de mundo baseada na saga literária de mesmo nome. O ranking completo está no site da NME. E ainda tem mais. Principal parada de sucessos da Europa pega carona na virada da década e relembra artistas que bombaram com um sucesso só. Tá curioso? Então não saia daí. A gente volta já. A Official Charts, principal parada de sucessos da Europa, resolveu comemorar a virada de ano de forma diferente e certeira. Você já ouviu falar de One Hit Wonder? One Hit Wonder, maravilha de um sucesso só. O termo não é novo e é bastante usado na indústria musical e até em outros setores do entretenimento. Mas para a Official Charts, ele serve para mostrar aos fãs que tem muita coisa boa que não foi para frente, e isso em 10 anos de registro. Mas fica a pergunta, será que teve apenas um sucesso ou foi somente um hit por lá? Isso a gente não ousa comentar, mas convenhamos que é difícil imaginar um artista como Lady Antebellum com apenas essa canção conhecida por lá, né? A música Need You Know e o disco ganharam prêmios e até 2 Grammys. Nas plataformas digitais passam de 7,5 milhões de ouvintes mensais. Só essa canção já foi ouvida por 143 milhões de pessoas, o que é um sucesso, não? E o que falar de Little Talks, do Of Monsters and Men? A faixa que fez o grupo folk estourar os levou a países como o Brasil e principais festivais pelo planeta. Nas plataformas digitais, a faixa está sempre entre as mais lembradas. E essas duas aqui, Pump It Up Kicks, do Foster the People, e Somebody That I Used to Know, do cantor Gotye e da cantora Kimbra. 2 hits que fizeram a cabeça de muita gente, ganharam prêmios, renderam shows. Esse vídeo, aliás, passa de mais de 1 bilhão e 300 milhões de visualizações no YouTube. Então, por que One Hit Wonder? Uma procura nos registros da Official Charts ajuda. Esses artistas não alcançaram os mesmos números e nem o mesmo entusiasmo da mídia europeia depois desses lançamentos. Teve gente que nem quis ouvir novos discos de determinada banda. Bom, seja como for, o fato é que para os fãs não importa. Eles sempre farão sucesso. Daqui a pouquinho você vai conhecer uma trupe bem fofinha, mas que faz som de gente grande. Fique aí, já já!
E a gente termina o primeiro Leitura de 2020 com a nova invenção do professor de música norte-americano Aaron O'Keefe. Famoso por mostrar os seus alunos debulhando canções difíceis e por gravar clipes criativos com os prodígios, ele lançou essa versão bem fofinha para um hit de White Zombie, a música Thunder Kiss 65. Além da pequena cantora, que tem só 8 anos, tem o baterista de 9 e o garotinho que toca pandeiro, que tem 7 aninhos só. A ideia de Aaron é simples, trazer boa música para as crianças e mostrar que nada é impossível. Legal, né? Então é com essa turminha do barulho aqui que a gente se despede. Eu desejo um feliz ano novo para você e até amanhã.